Olá, muito boa noite. Para mim é uma alegria mais uma semana estar ao vivo aqui nos canais do Facebook e hoje ter a honra de receber comigo uma grande pessoa, um grande político, que conheci desde criança, uma pessoa que foi nosso prefeito de Santa Rosa, deputado, deputado federal, secretário de Estado, ministro de Estado, político que tem uma grande história de trabalho, de vida, cara que ajudou criou a Fundação Municipal de Saúde aqui em Santa Rosa, Comune de Saúde, então tem uma grande experiência, então para nós é uma honra poder receber o Osmar Terra aqui e é uma honra também poder estar com vocês ao vivo no Facebook. Obrigado da sua audiência. Quem ainda não curtiu a minha página, fica o convite para que possa curtir, acompanhar um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho e também das propostas que estaremos defendendo nessa pré-campanha. Então, com vocês aí, um rápido boa noite. E hoje nós estaremos abordando então a lei sobre drogas, que foi de autoria do nosso deputado federal, Osmar Terra. Boa noite, Osmar. Bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência e presença conosco. Boa noite, Rafael Rufino, né? A sua família que tem uma história tão bonita de trabalho comunitário, teu pai, e agora dando prosseguimento a esse trabalho dele, né? É uma alegria aí poder ter uma conversa contigo aí numa live, né? E mais ainda da minha cidade, do coração, a cidade que eu fiz, que eu optei por ser minha referência no mundo, que é Santa Rosa, né? Uma cidade que eu fui trabalhar como médico aí há muitos anos atrás, há 44 anos atrás, né? Eu fui para Santa Rosa, agora em outubro vai fazer 44 anos. E fiz toda a minha vida aí, né? Quer dizer, todas as referências que eu tenho, afetivas, referências de trabalho, né? Como médico, como político, né? O período que eu fui prefeito aí para mim foi o período talvez mais importante em termos de realizações que eu fiz na política, né? Então eu tenho um carinho muito grande, né, pela região toda. Essa região toda é uma região do meu coração aí. Eu escolhi essa região, né? É diferente. O pessoal brinca sempre que quando a gente nasce num lugar, a gente não escolhe, né, o lugar para nascer, né? Eu escolhi o lugar para ser a minha referência, né, que é Santa Rosa. E vendo assim, vendo pessoas como tu, Rafael, né, que surgem agora assim, né, com uma liderança forte, comunitária, e com uma disposição de ajudar a mudar o mundo, né? Porque eu acho que a gente fazer política é mudar o mundo, né? É mudar o mundo que a gente vive para melhor. E, te vendo assim, eu fico muito animado, né? Fico muito animado com o futuro da cidade, né? Eu acho que nós temos que garantir agora quem no futuro vai guardar, vai fazer essa cidade crescer, se desenvolver, né? E tudo que eu puder ajudar para reforçar um legado aí, né? De gratidão até ao carinho que eu sempre tive, né, da população de Santa Rosa, tu pode contar comigo. Ainda mais tu que mora na Vila Sulina, né, que é a minha vila, né, onde eu comecei meu trabalho comunitário em Santa Rosa. Eu comecei a atender consultas aí no tempo que não tinha o SUS, né, a população pobre não tinha atendimento, era um horror aquilo, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário, atendia na garagem de uma casa aí, né, atendia as pessoas uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Fizemos um mutirão com vários médicos aí para fazer isso, né? E ajudei a criar a creche, né, da Sulina, né? A creche da Mãe Operária foi uma construção conjunta, né? Nós ajudamos a criar. E depois eu tive também, quando eu assumi a prefeitura, coloquei o primeiro posto de saúde funcionando, né, das equipes de saúde da família, que foram a primeira do Brasil, né, a primeira cidade a ter saúde da família do Brasil. Foi na Vila Sulina também, que é a maior vila, né? Então, em termos de vila, estrutura, né? Tem Cruzeiro que são várias vilas, né? Mas uma estrutura única é a Sulina, né? E sempre foi um objeto assim de tudo que eu podia fazer para a escola, para asfaltar a rua, para mudar a história a qualidade de vida aí, né? Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Eu sou testemunha, né, Osmar? Eu lembro que eu era criança e várias reuniões que o senhor, nosso saudosa memória, meu pai também, mas o saudoso ex-prefeito Júlio Brum também,
várias reuniões que aconteceram lá no porão da minha casa, lá para discutir os projetos, as ações lá, e hoje a gente poder ver esses grandes resultados que permitiu que o bairro, na época, tivesse um crescimento, tivesse uma qualidade de vida melhor. Osmar, só para exemplificar um pouco, estou organizando algumas lives nos últimos dias para a gente tratar de temas agora durante a pandemia, aí, que as pessoas estão muito conectadas e então, também quero poder levar boas informações para as pessoas através das redes sociais, que é um canal importante de diálogo hoje, e a gente já vem tratando diversos temas importantes. E hoje é um tema que me chama muita atenção, porque dificilmente a gente não tem alguém na família, um amigo, que vem passando ou que passou por esse grande problema, e a gente pode falar até, acho que uma pandemia mundial também, que é a questão das drogas. E eu acompanho o seu trabalho, eu sei que o senhor tem todo um trabalho dedicado a essa causa, e então a gente quer poder levar informações e que o senhor possa também conosco explicar um pouco do que é a lei sobre drogas, que o senhor foi o autor do projeto de lei, que transformou, então, na lei 13.840 de 2019, que veio para trazer alguns avanços, algumas inovações. Eu acabei falando, poderíamos falar que estamos numa pandemia de drogas, deputado? Não deixa de ser, né? Na verdade, quando uma epidemia fica... Na verdade, nós tivemos surtos epidêmicos de consumo de drogas, né? Estão tendo, né? Agora não dá nem para medir, porque as pessoas estão mais fechadas em casa, né? Mas tudo indica que vai aumentar o consumo, né? A questão das drogas é uma questão... Eu nunca tinha me preocupado muito com a questão das drogas, eu quero te confessar isso. Eu comecei a me preocupar quando fui secretário de Saúde do Estado. Eu comecei a ver o crescimento rápido, muito rápido, de pessoas usuários de drogas e pessoas perdidas pela droga, né? A droga, ela tem essa característica, ela começa de uma maneira leve, a pessoa sente prazer em usar, né? E droga, eu falo o álcool também, né? É tudo junto, né? O álcool, o próprio cigarro. O cigarro talvez seja o que cause menos dano mental, né? Mas é o que causa mais dano físico, um dos que causa dano físico poderoso, né? Então, as drogas, elas têm uma característica, né? Elas atuam numa região do cérebro que dá uma sensação muito forte de prazer. E essa região do cérebro, o prazer que ela causa, através de uma molécula química chamada dopamina, né? Ela intensifica a sensação de prazer. A droga tem componentes que entram no cérebro e atuam nessa região, né? E ela vai formando, tudo que tu repete muito no cérebro, né, vai formando memória, né? Então vai se formando uma memória. O que é a memória? A memória é uma rede de conexões de neurônios que vai se formando pelo estímulo. E aquela rede fica, aquele contato entre vários ramos de neurônios e tal, aquela rede fica para sempre, né? Quanto mais intensa a sensação que ela causa, quanto mais intenso o estímulo, né? Os neurônios trabalham com estímulos elétricos e químicos, né? Então, quanto mais intenso o estímulo, a rede é mais densa, né? A quantidade de conexões é maior e fica para sempre. Cada vez que passa um estímulo naquela rede, ele evoca a informação que originou, ele evoca o prazer que o cérebro, que a pessoa sente quando ela usa a droga, no começo. Depois começa a piorar e tem uma série de outras questões depois. Mas o problema inicial é esse. E aí eu falo, por exemplo, o álcool é a droga mais disseminada, né? Porque as pessoas usam legal, né? As pessoas podem tomar álcool, mesmo que seja proibido para menores, né? De 18 anos, isso não é muito respeitado. Então, o consumo de álcool é bem maior do que hoje outras drogas, né? Mas o álcool, eu acho que praticamente toda a família, né? Todas as pessoas... Ou tem alguém na família dependente do álcool, né? Ou conhece alguém que é dependente do álcool. E é uma tragédia, né? A pessoa começa a beber para se acalmar, para sentir prazer, todo dia bebe um pouco e vai repetindo, e todo dia vai aumentando a dose, aí precisa aumentar a dose para sentir a mesma coisa, que o cérebro também se acostuma, né? E vai indo, daqui a pouco ela não consegue mais parar, aí começa a beber de manhã, de tarde, de noite, aí começa a atrapalhar a vida dela toda, o trabalho,
né? Ela perde as responsabilidades, né, com a família, né, e vai se deteriorando. Todas as drogas causam isso, viu? Não é só o álcool, é a mais famosa, porque é legal, mas a maconha também causa isso, o crack causa isso, a cocaína causa, né? As drogas derivadas dos opioides, né, causam isso também, né? O ópio e a heroína, né? São drogas que no Brasil não são muito frequentes. Aqui é mais frequente o crack, a cocaína, a maconha, né? Que é a maconha mais disseminada das ilegais, né? E o álcool é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe das drogas legais. Mas isso acaba destruindo a pessoa e destrói a família, né? Com o tempo, o cérebro vai sendo destruído, o organismo vai sendo destruído, né? Não existe droga leve, viu, Rafael? Isso é importante que as pessoas saibam, não existe droga leve, né? Todas as drogas causam danos importantes. Ah, mas a maconha é uma droga leve. Não é leve. A maconha talvez seja a droga que mais atinge o cérebro, que tem mais receptores no cérebro inteiro, é a maconha, né? E ela predispõe a pessoa a desencadear a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma alteração mental incurável, não tem volta, né? Como a dependência química também não tem cura, as pessoas têm que fazer um esforço todo dia para não usar a droga de novo, quando elas querem sair da droga, né? Mas elas vão ter que fazer isso a vida inteira, né? Aquela máxima dos alcoólicos anônimos, né, que foi a primeira tentativa de se fazer com que as pessoas parassem de beber, né, e sair da dependência química do álcool, né? Eles têm uma máxima que diz, olha, não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia, né? Isso vale para maconha, vale para cocaína, vale para qualquer droga, né? Até para o cigarro também, né? O cigarro, o tabaco, né? Então, tem que fazer um grande esforço para não usar, né? Como ela forma memória, né, é muito fácil a recaída, né? Porque essa memória fica lá, aquela rede de neurônios que foi feita pelo estímulo, ela fica lá. O cérebro está sempre formando redes, né? Mas aquela rede, quanto maior o estímulo, mais definitiva fica a rede, né? Então a pessoa pode parar de usar uma droga, por exemplo, pode parar de usar crack, 2 anos. Dali a 2 anos ela tem um estresse, tem alguma coisa que lembra ela aquele prazer que o crack produzia, que agora ela está angustiada, está sofrendo e tal. Aí ela busca o crack de novo, né? Ela recai, é chamada recaída, né? Então ela volta buscando sentir aquela sensação de prazer agradável que ela tinha, ela volta a usar o crack, né? Então a recaída é frequente, né? Então é uma doença, na verdade é uma doença do cérebro, é um cérebro que fica alterado e que leva a pessoa a recair, que leva a pessoa a ficar irresponsável, né? Irresponsável com a família, irresponsável com a vida, né? Se a pessoa usa demais, por exemplo, crack demais, acaba numa cracolândia, acaba, né, virando um zumbi quase numa cracolândia. A maconha não é diferente, a maconha causa um retardo mental, né, com o uso frequente. Ah, mas eu não fiquei esquizofrênico, mas vai ver o rendimento no trabalho, vai ver até os salários menores, né? As pessoas, é difícil tu ter uma pessoa que usa maconha regularmente e que tem um emprego, que tem uma criatividade muito grande, né? Pode ter até no início ali, mas depois se perde, o cérebro fica deteriorado, né? Tem lesões cerebrais, né? Então, isso é para sempre, né? Não existe ex-alcoólatra, não existe ex-usuário de maconha, não existe ex-usuário de crack, existem pessoas que têm que fazer um esforço todo dia para não usar. Por isso que tem os alcoólicos anônimos e tem os narcóticos anônimos, né? E tem o trabalho das comunidades terapêuticas que nós colocamos na lei pela primeira vez para fortalecer, que é um trabalho de abstinência assistida, né? Então, te diria o seguinte, ó, nós estamos vivendo uma endemia. Endemia é quando tem uma epidemia mantida muito tempo. Nós estamos uma endemia de droga que tem surtos epidêmicos, que de vez em quando aumenta o consumo muito, né, por oferta de droga na rua. Então, todo o esforço nosso é para reduzir a oferta de drogas e para alertar as pessoas do dano que as drogas causam, né, para que elas evitem, né? Não destruam a sua vida e, principalmente, não destruam a vida da sua família, porque a família é quase destruída junto com quando tem uma pessoa usuário pesado de droga em casa. Ministro, e também, muitas vezes, a maconha, o acesso à maconha acaba sendo até uma porta de entrada também para que a pessoa acaba não tendo condição financeira
acaba, através da maconha, indo para o crack, que é acho que é a última opção, né? E que acaba destruindo mesmo para valer. E o mais sério é que isso está na raiz da violência, né? As pessoas até não são violentas, mas elas, para conseguir uma dose, elas não têm dinheiro, não têm nada, perdem, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada, para conseguir ter o dinheiro para comprar mais uma dose e tal, são capazes de atos mais violentos possíveis, até de assaltar, de furtar, de roubar, enfim. Eu acho que. E um alerta que eu queria fazer é que cada vez está mais jovem, cada vez são pessoas mais jovens que estão entrando nesse caminho. Né? Isso até tem uma estratégia do tráfico. Né? A estratégia do tráfico, quanto mais jovem eles pegam a pessoa, menos controle de impulso a pessoa tem, portanto, ela cai mais fácil na rede do uso de drogas, né? Tem que ter controle de impulso para não usar. Né? A pessoa tem que ter uma certa maturidade emocional que uma criança, que um adolescente, em geral, não tem. Né? Então, quanto mais jovem a pessoa fica, é um mercado que ele vai ter mais tempo, é um usuário que ele vai ter mais tempo comprando, né, da droga dele. E isso está assim, aproximando das escolas, né, os traficantes das escolas, e nós temos que ter uma política organizada. Isso nós conseguimos criar agora, quando eu estava ainda no Ministério, no governo Temer, nós conseguimos criar uma política que agora o presidente Bolsonaro assinou. O Temer não tinha feito isso ainda, mas ele referendou a política e nós conseguimos aprovar a lei, que cria, inclusive, a internação involuntária, aquela internação que, contra a vontade da pessoa, se a pessoa está num grau muito grande de desatino, de confusão mental, ela é internada para desfazer, para desintoxicar por 15 dias ali, depois 20 dias, depois ela aí é convencida a fazer o tratamento. Né? Então, é uma ação, é um grande problema. Para mim, é o maior problema, talvez de maior risco, até na área de saúde pública, porque são milhões de jovens. São milhões, nós não estamos tratando aqui de meia dúzia. Né? Se vocês forem ver a quantidade de gente que usa álcool, que usa drogas regularmente, vocês vão ver que são uma boa parte da população da cidade. Né? E isso é muito grave, porque isso afeta a outra parte, afeta a família dela e afeta a outra parte também, por vários motivos, até pela violência. E tu acaba rompendo um futuro, né? Porque acaba termina com o futuro. Todo o planejamento que se tem. E acho que aí vem um papel muito importante da família, né, deputado? Eu tenho muito orgulho de dizer e afirmar que eu nunca usei qualquer tipo de drogas, mas a gente teve um trabalho muito forte, que foi o trabalho da minha mãe, do meu pai, que era toda uma orientação, e o papel também na escola, dos professores, esse acompanhamento. Acho que cada vez mais as famílias também precisam, de uma certa forma, criar todo um apoio, e acho que hoje em dia é um pouco, acho, mais difícil de criar também seus filhos, mas também que muitas vezes o poder público possa manter toda essa rede de apoio para a família, para a escola, para tentar ao máximo de evitar esse acesso, né? E não minimizar o poder das drogas, né? Porque isso também tem uma certa corrente. Está tendo um grande movimento no mundo, né, tentando legalizar a maconha. E abrir a porta para legalizar o resto. Porque legalizando a maconha causa tanto dano no cérebro que não, se legalizar ela e legalizar as outras, não vai fazer muita diferença. Né? Isso que também é importante as pessoas saberem. E acaba sendo a porta de entrada para as outras drogas também, né? Exato. O que aconteceu no Uruguai? Né? Legalizaram a maconha no Uruguai, aumentou o consumo de todas as drogas, não foi só da maconha. Achando que a maconha, não, porque vão comprar maconha em farmácia. Olha só, o Uruguai ainda criou essa invenção de botar na farmácia a venda da maconha. A farmácia é um lugar para tratar doença, não é para criar doença para as pessoas. Né? Mas eles colocaram na farmácia. Aí as pessoas vão lá para usar, né? Vão lá para comprar, tem um cadastro, aí tem uma quantidade, tem um teor de THC, que é a substância, tem 480 substâncias dentro da maconha, né? Moléculas, e cada uma produz um determinado efeito, e o THC é a pior, que causa dependência, que causa transtorno mental, que desencadeia esquizofrenia, né?
Então, as pessoas vão lá e tem um teor de THC e tal, é o que dá o barato da droga, né? Aí, na esquina, tem um sujeito vendendo a maconha, um traficante vendendo a maconha mais barata, com maior efeito e sem controle de quantidade. Então, não tem sentido. Se criou a ideia de que a maconha não... Para legalizar, tem que criar a ideia que a maconha não faz mal, entendeu? Que a maconha é uma coisa leve, uma droga leve e tal. E aí cria os jovens começam a acreditar nisso, até algumas famílias começam a acreditar, né? E vai se aumentando o número de pessoas doentes, inclusive de jovens doentes, de jovens inutilizados para a vida, né? Que é a coisa mais triste que pode ter, né? Uma pessoa, um usuário de crack que não tem tratamento, que não se trata, é uma pessoa que está morrendo em vida, né? Então, e maconha também, você ficar esquizofrênico, você ficar, né, com um retardo mental muito importante e tal. Então, são coisas que são inadmissíveis, né? A gente achar que isso é... Então, legalizar significa aumentar a oferta, né? Aumentar a oferta. Aí tem coisas intermediárias, eles vão dosando, porque eles sabem que a maioria das famílias são contra, né? Até porque sofrem muito com isso, né? Então, reagem contra a legalização. Então, os apóstolos das drogas, os pró-drogas que tem no Congresso, tem muitos deputados, tem senadores, tem... na sociedade, agora tem empresas, né, como legalizar nos Estados Unidos e no Canadá, estão vindo empresas de lá, inclusive com sócios brasileiros, grandes empresários brasileiros, se instalar no Brasil para estimular, fazer o lobby da maconha, né? Eles fazem reuniões, inclusive, com pessoas importantes no Congresso para convencer e tal. Esses caras não estão preocupados com a saúde do teu filho, né, do filho de quem está nos vendo aí. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, eles querem ganhar. E a droga cria uma clientela, vamos dizer, cativa. A pessoa não consegue se libertar daquilo, ela é obrigada a comprar, arrumar dinheiro de qualquer jeito, assaltar para arrumar dinheiro para comprar. Se for legalizado, não vai mudar isso, né? Não muda, né? Então vai ser um sofrimento só, né? Vai acrescentar o uso do álcool, o uso da maconha, o uso da cocaína, o uso da... Aí vai ser uma tragédia, né? Isso é insuportável. Inclusive, a sociedade chega a um ponto que ela reage de maneira até muito radical em relação a isso. Porque a droga já foi legalizada em muitos lugares do mundo, né? Aliás, até o século XVIII, final do século XVIII, todas as drogas eram liberadas no mundo. A maconha, já existiam, né? O álcool, todos, né? O ópio, né? A heroína, né? Que é derivado do ópio, já era tudo... Os homens mais ricos do século XIX no mundo eram os traficantes de droga legais, né? Que produziam na Índia e vendiam na China, que era o maior mercado consumidor de drogas do mundo, né? Então, a população da China, o imperador decreta, proíbe as drogas na China, quando ele chega à conclusão que um terço das pessoas não conseguem mais sair de casa, viciadas, né? Os serviços públicos estão entrando em colapso por causa da quantidade de pessoas viciadas. Que o exército não conseguia sair, tem um texto muito interessante do comandante do exército chinês lá para o imperador, dizendo que as tropas não conseguiam mais sair dos alojamentos, estavam todos viciados, né? Então eles proíbem a droga. A primeira grande proibição é na China, em 1799, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e a Inglaterra, que os comerciantes ingleses convencem a rainha da Inglaterra a invadir a China para legalizar de novo a droga, né? A primeira guerra que tem sobre drogas no mundo é para legalizar as drogas, não é para liberar, não é para proibir, né? Então, e foram os homens mais ricos do mundo. A base do Banco Rothschild, uma parte do dinheiro do Banco Rothschild, que sempre foi o mais influente do mundo, né, até pouco tempo atrás, não sei como é que está agora isso, mas a base do Banco Rothschild é o comércio de drogas para a China, né? Do maior traficante legal de drogas para a China era o Davidson, era um judeu que morava na Índia, morava, acho que em Calcutá, e os filhos, tinha 1 ou 2 filhos casados com herdeiras do Rothschild. E ele virou sócio do banco, né? E levou dinheiro para o banco. Então, as grandes fortunas foram acumuladas em cima. Por isso que estão querendo legalizar, né?
essa história de legalizar aí são os grandes empresários. Eu vou dar um exemplo. O álcool é legalizado e é difícil proibir o álcool agora. Depois que cria toda uma indústria, toda uma estrutura, é muito difícil. Nenhum país proibiu. Os países fazem um controle maior do consumo, né? Mas por que a maior empresa do Brasil é uma empresa que vende bebida alcoólica, né? Porque tem uma clientela cativa, uma clientela que é escrava do vício, da dependência química. As pessoas não controlam. Quem tem dependente químico em casa sabe o que eu estou falando, né? As pessoas, a primeira coisa que a pessoa diz, não, eu paro quando eu quiser, né? Eu vou usar, mas eu paro quando eu quiser. Não existe isso. O cérebro vai se modificando e a droga toma conta. A vontade da pessoa desaparece, né? Então, precisa muito apoio familiar para superar isso, precisa muito apoio da sociedade, mas, antes de tudo, Rufino, precisa muita informação, né? Informação científica, né? Coisa que está rareando, né? Está rareando até na pandemia, aí, e está rareando no combate às drogas. Acabam criam algumas teorias, nada só para justificar a questão financeira, muitas vezes, né, Osmar? Não tem. São pessoas perdidas para a vida, né? Elas ficam incapazes de levar uma vida organizada, de trabalhar, de construir uma família. E se tem família, faz a família sofrer muito, muito, muito mesmo. E os problemas sociais gerados, né, eles são imensos. Nós, acho que em todas umas 3 semanas, nós tivemos lá na Sulina uma sequência de pequenos furtos. Praticamente todas as noites, mesmo tipo do crime. O cara entrava, roubava botijão de gás, cadeira diária, justamente porque tudo são mercadorias fáceis de comercializar. Para que era? Certamente para vender e sustentar o vício, que acabam não tendo essa condição, né? Então a gente vê todos esses reflexos aí que é gritante, então é uma coisa muito difícil de lidar, muito triste também a realidade, a gente acompanhar o dia a dia das famílias. Aí, por isso que a gente também pensou em trazer esse tema, Osmar, aqui para poder passar uma mensagem importante para as pessoas que olhem para a sua família, olhem para os seus vizinhos, os seus filhos, para que a gente consiga educar à distância e novamente parabenizar a ti, Osmar, por todo esse trabalho, porque temos que... É inadmissível nós pensar em liberação de algo tão danoso aí para as nossas vidas. Liberar vai aumentar o consumo, vai aumentar o número de pessoas dependentes. É o que está acontecendo no Uruguai. O Uruguai aumentou o consumo, aumentou quase em 50% o número de jovens que são dependentes de droga, e que com a vida inutilizada, portanto, né, em grande parte, e aumentou a violência, que todo o discurso do Mujica, que era o presidente do Uruguai, era que ia legalizar a maconha para reduzir o tráfico, reduzir a violência. Ao contrário, aumentou o tráfico, agora estão vendendo mais outras drogas, né, estão exportando para o Brasil, é uma plataforma de exportação de droga para o Brasil, estão ganhando muito mais dinheiro, né, e não resolveu nada. A disputa do tráfico está violentíssima. Eu vou te dar um dado, assim, chegou a aumentar 4 vezes o número de homicídios no Uruguai depois que legalizaram a droga, né? 4 vezes? 4 vezes mais homicídios por ano, né? E o Brasil é recordista mundial de homicídios também, né? Agora houve uma redução, nesse período, no primeiro ano aí do presidente Bolsonaro, teve uma queda, né? Houve uma ação muito forte de repressão, de controle de fronteira e tal, mas ainda está latente isso, a qualquer momento volta de novo. O Brasil chegou a ter mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é um recorde mundial, Osmar, eu estou aqui tentando mandar um abraço em diversas pessoas acompanhando, quero agradecer a audiência de todos aí, é um prazer recebê-los, e estou tomando um pouco um baile aqui nessa tecnologia, para a gente ter jovem ficar perdido, mas eu vi que o Aldemir Urich, Taquari, nosso candidato a vice-prefeito, deixou um abraço. Pré-candidato, né? A Laci, a minha mãe, a dona Ida, e eu não estou conseguindo rodar, eu acho que é pela audiência que está forte hoje aí, pela sua presença, mas a gente quer agradecer a todos vocês aí que estão compartilhando conosco essa oportunidade, que estão nos ajudando a levar essa informação extremamente importante.
desse grande problema que a gente tem para superar e que nós possamos trabalhar muito para inibir cada vez mais o acesso. E eu vou tentando aqui, daqui a pouco, acompanhar aqui para mandar e algumas perguntas também que a gente tem aqui. A Aldete Vargas mandou um abraço, a Cátia Matiasi. Está aí uma das únicas pessoas que fala a verdade sobre essa questão. Parabéns, deputado. Essa tua coragem me inspira. Osmer Terra, muito obrigado por tudo. O Paulo Strasser também mandando uma boa noite a todos nós, nosso amigo. Um abraço para o Paulo também. A Tati Robalo. E deixa eu ver se eu consigo me achar aqui um pouco. Eu estou tomando um baile. Enquanto tu está vendo aí, deixa eu fazer um comentário aí. Santa Rosa tem uma boa estrutura. Nós criamos no Ministério da Cidadania, eu trouxe a área de prevenção e tratamento da dependência química de drogas, eu trouxe para o Ministério da Cidadania. Nós criamos a Senapred, que é a Secretaria Nacional de Prevenção, né, ao consumo de drogas. E conseguimos um trabalho que eu tinha começado, eu fui o primeiro secretário estadual de saúde, em 2008, a criar vagas bancadas pelo governo para comunidades terapêuticas, que até então era tratada, a comunidade terapêutica era demonizada, porque tinha uma ideologia de esquerda que acha que não se pode levar as pessoas para abstinência, tem que só reduzir danos da questão das drogas e tal. Na verdade, é uma corrente pró-droga disfarçada, né, dentro do setor público, né, que até hoje ainda tem influência. Tem muitos desses centros de atendimento psicossocial, os CAPs para álcool e drogas no Brasil, que pregam só a redução de danos, não levam as pessoas para abstinência, não convence as pessoas a ficarem em abstinência. Então, isso é muito difícil tratar, não tem como tratar. Só reduzindo danos significa usar a droga, só que evitar outras consequências e tal. Não, e até ao invés de fumar, que é correto também, né? Não pode deixar de as pessoas se contaminarem com outras, né? Usar coisas contaminadas para fumar, para injetar, né? Isso é um problema, né? Mas o Santa Rosa tem uma estrutura, nós fomos para 20 mil vagas em comunidade terapêutica. Quando eu assumi o Ministério, tinha um programa no Ministério da Justiça que tinha 1.800 ou 1.500 vagas, mais ou menos. Nós, em um ano e pouco, aumentamos para 20 mil vagas, né, de comunidade terapêutica, bancadas pelo governo federal. Né. Então, tem um trabalho muito bom aí, tem um trabalho do governo do Estado, que nós deixamos, e a secretária Arita está dando continuidade, e tem o trabalho do governo federal. Então, o Rio Grande do Sul é um dos estados privilegiados, foi o estado que mais teve leitos para desintoxicação de dependentes químicos. Só para tu ter uma ideia, quando eu saí da Secretaria de Saúde, nós tínhamos 1.800 vagas para desintoxicação de dependência química em hospital. Isso tem que ser feito em hospital. A desintoxicação é feita em hospital. É 21 dias, em média, de internação. Depois vai para um centro, aí é aconselhado ir para um centro para ficar em abstinência, né? Que é o caso das comunidades terapêuticas, uma abstinência assistida. Aí é voluntário, né? As pessoas não são condicionadas aí, né? Mas é uma opção. Então, nós multiplicamos por mais de 10 vezes, né, o número de vagas. E em Santa Rosa tem a Senapred, tem o Crenovir, que é da Igreja da Assembleia de Deus, que é um belíssimo trabalho. Eu, quando era prefeito, eu cedia uma escola que estava desativada no interior do município para o Crenovir funcionar, né, está funcionando até hoje muito bem, né, faz um belíssimo trabalho da Assembleia de Deus. E tem também o trabalho do Padre Edgar, né? O Padre Edgar, que aí é ligado ao Amor Exigente, tem várias entidades aí que trabalham com isso. Todas essas entidades, o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, né? Amor Exigente, são instituições de apoio, né? Elas têm um resultado muito bom, melhor do que os CAPs álcool e drogas, muitas vezes, que não levam as pessoas para se tratar realmente, para deixar o vício, né? Então, ela tem aí, o Padre Edgar chegou a ter, foi no mosteiro que tinha das monjas, lá do lado da Brigada Militar, chegou a ter ali toda uma estrutura para atendimento das mulheres dependentes químicos, né, que é um outro problema. E agora, a Senapred, lá do Ministério, tive notícia semana passada, que conseguiu organizar o atendimento para adolescentes. Os adolescentes, que são as maiores vítimas, não tinham atendimento, só adultos, né?
Então, agora tem toda uma política específica para atendimento de adolescentes. E o objetivo delas, dessas comunidades, é fazer com que as pessoas fiquem um longo tempo em abstinência, né, para diminuir a memória da droga, né, da sensação da droga, e voltar, recolocá-las, né, na escola, no trabalho, né, para que elas não usem mais a droga. Osmar, teve alguma alteração também quanto à questão de penas nos crimes relacionados ao tráfico nessa legislação? Nesse sentido, a gente aumentou a pena para o tráfico, né, aumentou a pena para o tráfico. A pena para quem é usuário, não é traficante, né, para quem é usuário, ela não prevê prisão. Isso nós mantivemos. A gente já tinha na lei anterior, a gente manteve. São pessoas que precisam de tratamento, não são pessoas que estão... Agora, se ele estiver traficando e vendendo, mas é para manter o meu consumo e tal, isso não interessa, porque o tráfico está acontecendo de qualquer jeito, né? E agora tem uma corrente de deputados, liderada pelo deputado Paulo Teixeira, lá do São Paulo, né, que quer estabelecer a quantidade de drogas, separar o usuário de traficante pela quantidade de drogas que o sujeito está carregando quando é abordado pela polícia. Isso é um absurdo, porque isso aí legaliza as drogas na prática. Facilitando, né? Claro. Qual é o traficante que vai dizer, não, só pode andar com a quantidade de drogas necessárias para 10 dias, que é o que eles queriam aprovar, e nós derrubamos na Câmara dos Deputados, né? Isso lá em 2013 ainda. Derrubamos isso. Qual é a quantidade de drogas portadas? É para 10 dias. Sim, mas 10 dias, o crack, tu pode ter 500 pedras de crack consumindo em 10 dias. Uma pessoa pode consumir 500 pedras de crack. O crack é tão enlouquecedor que a pessoa começa... o efeito passa em 15, 20 minutos. Né? A pessoa pode fumar 3 pedras de crack por hora. Né? Então, tu imagina, são 24 horas, né? 10 dias, né? Então ela não dorme, né? Passa um tempo sem dormir, aí dorme um pouquinho. Então é uma tragédia, uma tragédia. Se tu disser para primeiro que tu colocando isso, tu está desautorizando a polícia a avaliar se é tráfico ou não é tráfico. Está desautorizando o promotor a avaliar e está desautorizando o juiz a julgar. Né? Tu está dizendo para ele, não, só pode ser considerado traficante quem está... Qual é o traficante que vai andar com mais do que isso para quê? Ele deixa num lugar a droga e anda com um pacotezinho que está dentro da lei. Aí ele é abordado, não, isso aqui é para o meu uso, para o seu usuário. Tá, então pode ir embora. O cliente continua vendendo, aí tu legaliza a droga, né? Vai para tudo que é lugar. A quantidade de droga, tu vai para a escola. Né? O problema é a droga entrar na escola. Isso é que é a maior tragédia. Né? E para isso é muito importante os professores também estarem bem mobilizados, né? Para proteger os jovens, proteger as crianças. Né? Isso é que é a tragédia maior. Né? E em alguns lugares tem professor que estimula. Aí dizer que não, isso não tem problema, maconha não tem problema, maconha não é droga leve. Né? Tem um movimento, até para o professor maconheiro dizer, não tem problema para mim. Eu tive um debate uma vez na Câmara que um sujeito chegou no meio do debate lá e disse, o senhor está mentindo, esse negócio de ficar dependente químico. Eu fumo maconha todos os dias há 30 anos e não sou dependente químico. Imagina se fosse, né? Imagina se fosse. Na cabeça dele ele não é, entendeu? Ele não consegue parar, mas ele não é. Não conseguiu nem fazer o raciocínio da fala dele ali, né? Não. Então é realmente uma tragédia e é uma grande causa de mortes e de tirar da vida, né, do mundo real, né, milhares, milhões de jovens. É uma tragédia mesmo. Né? E tem aí entidades defendendo a liberação, tentando fazer... agora a maconha é medicinal, a maconha virou remédio. Agora, no Covid, diz que a maconha cura tudo, cura o Covid também, que não tem problema. Isso é o lobby da indústria. Né? A Folha de São Paulo saiu uma matéria inteira na Folha de São Paulo, como se fosse uma reportagem, dizendo que maconha não tem problema, entrevistar o pessoal da Fiocruz. A Fiocruz, que é o maior órgão de pesquisa do Brasil, a presidente da Fiocruz defende a liberação de drogas. Né? Então, é a infiltração, estão infiltrados em vários lugares, né? E respondendo ao lobby da grande empresa. Né?
Aí tinha assim, a matéria dizendo que não tinha problema usar maconha, embaixo a propaganda já das empresas que vão produzir maconha. Elas estão fazendo propaganda já, é um negócio absurdo. É ilegal e eles já estão fazendo propaganda. Né? Então, está sendo com certeza está sendo uma fonte de renda para essa imprensa também. Quem apoia a liberação das drogas é a Globo e a Folha de São Paulo, até agora, até onde eu sei. Né? A Globo e a Folha de São Paulo. E escancaradamente, né? Quando o meu projeto foi votado, Rafael, aconteceu um negócio que é inédito, eu acho, na história. Eles fizeram a falácia do espantalho. Já ouviu falar nisso? Falácia do espantalho é o seguinte, tu tem uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, né? Eu pego o nome da coisa que tu tem, né? Um projeto de lei, eu pego o título, o número do teu projeto de lei e coloco lá tudo que eu acho que... Digo que esse teu projeto de lei tem tudo que eu acho que é ruim, entendeu? Que não está no projeto de lei, não está escrito no projeto de lei. Mas eu demonizo o projeto e o número do projeto e quem propõe. Né? Então eu falo... o Globo fez 8 editoriais, olha só, o jornal Globo, que é o maior jornal do Brasil, fez 8 editoriais contra o meu projeto de lei. 8 editoriais. E nenhum dos editoriais tinha alguma coisa que tinha no projeto de lei. Eles citavam um monte de coisa que tinha no projeto de lei que não existia. É a falácia do espantalho. Quer dizer, falar uma coisa, criar um clima em torno de uma proposta que não é a proposta, mas para acabar com a proposta. Né? Então, isso é 8 editoriais do Globo, editoriais sem assinatura, não é o editorial com cara assina, não, é 8 que é do jornal mesmo, que é do jornal. Né? É um negócio, duro, é dureza. Não. Então tem muito dinheiro nessa jogada aí. E a história da maconha medicinal, que nós conseguimos segurar lá na Anvisa, porque estava indo para a Anvisa liberar a maconha dita medicinal, é outra mentira. Né? O que a maconha tem? Tem casos raríssimos de crianças com convulsão, que não respondem a determinados anticonvulsivantes, mas que respondem ao canabidiol, que é uma das 480 moléculas da maconha. Aparentemente, responde ao canabidiol. Tudo bem, vamos tirar a molécula e vamos usar o canabidiol. Pronto, resolve o problema. O canabidiol não causa dano mental, não causa nem barato, não causa nada. Ela é uma das moléculas que está ali na planta da maconha. Tira o canabidiol e usa. Mas usa só o canabidiol. Se tu começar a usar óleo de maconha, chá de maconha e tal, tu tá levando a uma criança que tem um problema até 2, 3 problemas, que ela vai ficar dependente química desde pequenininha. Né? Então não tem razão para fazer isso. Tu pode, por exemplo, a morfina, ela é um derivado do ópio. Ela é um derivado da planta da papoula, que produz o ópio, né? E ela é um derivado, como a heroína também é um derivado do ópio, né? É um derivado da papoula. O que a morfina pode até causar, tem um certo grau de dependência, mas a morfina ela é o anestésico mais poderoso que tem. Né? As pessoas, quando têm câncer, aquele câncer intratável, incurável e tal, é um remédio que se usa em condições muito especiais e com muita supervisão médica. Né? Para várias coisas, inclusive para essa dor insuportável, que não tem analgésico para ela. Tudo bem, então tu separa aquela molécula, aquela coisa, e usa para aquilo ali. Ninguém vai fumar ópio e usar heroína para tratar dor, entendeu? É a mesma coisa com a maconha. A maconha não tem... se tem uma substância que tem um benefício, vamos separar, vamos testar, é isso mesmo, faz resultado? Então faz um remedinho daquela substância. Não fumar maconha com pretexto de estar se tratando. No Canadá, nos Estados Unidos, a legalização da maconha começou com essa história de maconha medicinal, em alguns estados. Então, os caras fumavam maconha, eles pagavam a consulta para o médico, os médicos nem examinavam, davam a receita. Então, a título de estar se tratando, eles usavam maconha para consumo normal, de droga, não era para se tratar de nada. Entendeu? Usavam... Então, é a mesma coisa dizer, não, eu estou com epilepsia aqui que não responde a nada, então vou fumar maconha. Né? Não é isso, está errado isso. Né? Então, está todo um movimento, é importante que a população esteja alerta para isso, está todo um movimento em cima da maconha medicinal,
né, dizendo que que vai ser a solução para muitas doenças. Eu vi até nessa matéria que saiu na Folha de São Paulo, essa propaganda que eles botam embaixo da reportagem, entre aspas, né, que também é uma forma de propaganda, eles botavam que curava 30 doenças diferentes. Isso não tem evidência científica nenhuma, nada. A maconha causa dano, né? Muito dano, né? Se usar tem que maconha. deixar claro, né, deputado, que uma coisa é maconha e outra coisa é o canabidiol. Então, acho que as pessoas acabam exatamente. tentando Canabidiol, fantasiar isso, como o senhor disse, para abrir a porteira e vamos legalizar claro, isso aí. indiretamente, mas que ali tem o pontapé inicial para depois poder... E eles fazem uma chantagem emocional, eles pegam... São poucos casos, são raríssimos casos de crianças que não respondem a anticonvulsivante, né? Então eles pegam lá, no Brasil deve ter o quê? Umas 500, 1.000 crianças que podem responder melhor ao canabidiol. Aí eles levam as crianças, vai o pai da criança, faz um depoimento, não, por que não legaliza, por que eu não posso produzir na minha casa? Às vezes ele não consegue produzir o canabidiol na casa dele, ele vai fazer um ensopado de maconha, ou vai fazer um óleo de maconha lá e vai dopar a criança, vai drogar a criança. Então isso não tem sentido, né? Legalizar isso a título de fazer tratamento. Tem muitos remédios que tem base em outros remédios, em outras substâncias que causam muito dano. Tu tem que separar aquela molécula que causa benefício e usar. E aí tu pode usar, isso não tem problema nenhum. Não, mas deputado, novamente, muito esclarecedor o seu conhecimento para nós importante, e aqui a gente está recebendo diversas mensagens aí, agora consegui me achar um pouco aqui. A Dora Herter, créditos para Osmar Terra, que defende a mesma tese sempre. Não usa seu discurso para agradar em época de eleição. Dá a cara a tapa numa época onde todos estão querendo se esconder. Alexandre, sou o diretor da comunidade terapêutica Desafio Jovem de Cidade de Porto Alegre. Terezinha Maidana, Dalva, Fábio Pinheiro, Fábio Bach, Andréia Guedes, diversas pessoas, Leandro Felipe, Mário Conésio, estão compartilhando conosco aí, porque de fato é um tema importante que a gente precisa ter esse cuidado e a gente acompanha a sua trajetória e o senhor tem um conhecimento muito, muito bom isso, e de fato a gente vê por trás o poderio econômico querendo intervir numa coisa que vem causando... Muito pesado. Eles estão dando já como líquido e certo que vai legalizar a maconha no Brasil. Vou te dar um dado que é até curioso, né? Nessa história do governo, o presidente Bolsonaro colocou mais de 250 bilhões de reais para os estados e municípios. Ele não pôde tomar as decisões estratégicas, porque o Supremo proibiu, disse que era responsabilidade dos governadores, né, em relação à pandemia, mas ele repassou 250 bilhões para estados e municípios para atender, além de pagar uma mesada para os 50 milhões de pessoas que perderam tudo, né, com esse lockdown, essa quarentena absurda, né, que estão fazendo. Então, ele repassou dinheiro e aí os estados começaram a comprar, né, a fazer compras. Como ele está em emergência, considerada emergência sanitária, não tem licitação, né? Então, pega o melhor preço lá, faz uma tomada de preço e vai comprando. E o que aconteceu no Nordeste? Né? O Nordeste criou um consórcio chamado Consórcio do Nordeste, né? Que eles usam para comprar um monte de coisa lá entre os estados nordestinos, que é um grupo mais à esquerda, né, no espectro político brasileiro. É o governador da Bahia do PT, o governador do Rio Grande do Norte é do PT, o governador do Maranhão é PCdoB, o governador do Ceará é PT, né? Então eles se juntaram para fazer compras. E aí eles encomendaram respiradores, 48 milhões de reais em respiradores, da UTI, para distribuir nos estados. E a empresa que comprou, que ficou encarregada, que foi sem licitação, é a Hempcare. A Hempcare é uma empresa de produtos de maconha. Vê como é que está, né? O governador da Bahia, que é o líder desse consórcio, lá, presidente do consórcio, botou na mão de uma empresa produtora de maconha, de derivados de maconha, a compra de respiradores, né? E qual foi a surpresa? Ela pegou o dinheiro e não entregou os respiradores. Ainda tem isso.
né? Então, está lá, tá um escândalo lá, tá investigação, o Ministério Público Federal está entrando agora e tal. E então, realmente é uma situação muito grave, é um lobby muito, muito poderoso, e nós vamos ter muita dificuldade, até porque se for para o Supremo hoje é possível que tenha maioria para legalizar as drogas no Brasil. Isso é o mais triste, né? É o mais triste é isso. O que a gente tem tentado é evitar que o Supremo, porque isso não é um assunto para o Supremo, é um assunto que envolve tantas vidas, milhões de famílias no Brasil, né? E tem maioria no Congresso contra a legalização. Por que 11 pessoas vão decidir a legalização? Né? Isso não é uma questão constitucional, né? É uma questão que está na lei, tem lei já, foi refeita, inclusive foi promulgada agora em 2019, tu citou aí a lei, né? É uma lei da minha autoria, né? que foi promulgada agora. Então isso nós temos que barrar isso de qualquer jeito, e o ideal é que o Supremo não tire da pauta isso, né? Não coloque na pauta, não assuma esse ônus, né? Não, e a própria lei estabelece toda uma relação entre Poder Executivo, a União, Estados, Exato. municípios, toda uma política articulada também entre o próprio SUS, o próprio SUAS, medidas também de ressocialização também, porque, beleza, vamos internar o cidadão lá, vamos desintoxicar, vamos fazer, tá aí o depois. Qual que é o amparo? Acho que aí também vem esse papel desse trabalho em rede, de criar medidas, e fazem parte dos objetivos do sistema também, para que a gente consiga criar alternativas para também que a pessoa, ao sair desse tratamento, desse período lá de possível cura, etc., também ela consiga ter um norte social também para tentar evitar a sua abstinência e seu retorno, né, deputado? É isso aí, né? O problema, uma coisa que se pode regulamentar melhor nos municípios é a reinserção social. Essas pessoas têm a oportunidade de voltar para a vida o mais normal possível, né? Porque, inclusive, prevendo que elas podem ter recaídas, né? Eu acho que isso aí tem que ter uma compreensão da sociedade também sobre que isso é uma doença, que é uma doença grave, né? Não é uma doença simples, e que as pessoas que têm essa doença, elas perdem o controle, elas têm o controle só no início, depois elas perdem o controle de tudo. Então, não tratar essas pessoas como vagabundas, marginais, bandidos, né? Eles são vítimas também, né? Então tem que entender. Agora, traficou, tem que ir para a cadeia. Aí não tem como, entendeu? Porque senão tu faz. Quem está vendendo a droga não é na escola, na porta da escola, no bairro, não é o Fernandinho Beiramar, né? Não é o grande, não é o atacadista, né? São os pequenos traficantes, as pessoas que vendem até para manter o próprio vício, entendeu? Mas se tu não tirar essas pessoas da rua, né, elas vão continuar, né, causando dano, né, piorando a vida de milhares de pessoas, né? Então elas têm que sair da rua, os países que jogaram duro, eles fizeram as pessoas mudar de ramo, entendeu? O jeito que vive da droga, muda de ramo, vai cuidar de outra coisa, entendeu? Pega o que ganhou, bota no outro assunto e não vende mais. Acaba com a circulação. A Suécia fez isso com sucesso, né? A Suécia botou uma lei chamada Lei dos 10 Pontos em 1969, né? A Suécia era livre a droga. Ela botou essa lei dos 10 pontos lá e jogou muito duro, prendeu muita gente, e depois parou a circulação de droga na rua, né? A mesma coisa o Japão. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial com 2 milhões de usuários de metanfetamina, que aliás é outra droga que eu não falei, metanfetamina, né? 2 milhões de tráfico, um caos na sociedade japonesa, já tinha perdido a guerra, ainda mais isso, né? E aí eles botaram uma lei duríssima, inclusive com prisão de usuários, né? Que eu acho que não é melhor, né? Mas com prisão de usuário, pessoa que simplesmente usa, era presa também. Eles, em poucos anos, terminaram com o consumo de drogas, praticamente zerou. Muito pouco tem no Japão hoje, como tem pouco na Suécia também. E o resultado é incrível na violência. O Japão tem 120 milhões de habitantes e tem 300 homicídios por ano. 300 homicídios por ano. O Rio Grande do Sul tem 3 mil.
Para você ter uma ideia, 3 mil homicídios, só o Rio Grande do Sul, né? Então, o Japão é um exemplo. A Suécia tem 60 homicídios por ano. 60. Acho que o ano passado foi menos, foi 45 homicídios no ano passado. Então, isso mostra que os presídios lá já, inclusive, fecharam presídios depois que tirou a droga de circulação, que acabou, mudaram de ramo, né? Os que estavam negociando com droga mudaram de ramo, ela praticamente fecharam 6 presídios, né, por falta de preso na Suécia. É isso que nós temos que fazer. O Brasil não pode podemos nos aceitar render isso como uma coisa natural. Isso não é natural. Legalizados, né? Aqui. Exato. Usa o seu poderio econômico para tentar não fazer esse lobby que faz com os próprios jornais aí, principalmente a questão do Globo, que o senhor comentou, né? Então a gente tem que tentar trabalhar o máximo para isso. O que o senhor poderia dar de dica, deputado, assim, para a gente ver o papel da família, o papel da sociedade nesse momento, para que a gente possa tentar travar principalmente inibir o acesso dos jovens a esse mundo perverso que ele tem? Eu acho que a informação é muito importante. Em casa, né? A informação nos meios de comunicação, acho que tinha que ter mais informação. E isso foi uma coisa que eu discuti dentro do governo do presidente Bolsonaro. Nós chegamos a fazer uma campanha, e acho que vai ter outra agora, né? Então, as pessoas estão informadas. Acabar com essa conversa fiada, essa lenda de que maconha não faz mal, maconha é remédio, né? Isso tem que acabar, isso não é remédio, coisa nenhuma, né? Aquilo ali, uma coisa é uma molécula, outra coisa é usar maconha. A maconha só causa dano, só destrói o cérebro, né? E as outras drogas idem, né? Então, a informação e principalmente as escolas terem uma mobilização, né? As escolas terem uma mobilização em relação a isso. Eu estou vendo algumas postagens aqui. Estou batendo o recorde de audiência hoje, deputado, pela sua presença. Olha, o Pablo Lira, né, está perguntando se existe recuperação para dependente químico, álcool e drogas. Existe a possibilidade de levá-los a frear o consumo e levar uma vida normal, mas é uma vida que eles vão ter que todo dia fazer um esforço para não usar, né? Então, é a vida de abstinência, né? De trabalhar, de lidar com a abstinência. A cura definitiva não existe, porque depois que o cérebro se transformou, aquilo é uma memória de longo prazo e aquilo ali não desaparece, né? Então, o risco de recaída sempre existe. Não, eu acho também uma questão também, as pessoas próximas a alguém que, porventura, tenha visto, também cuidar de não... tem um viciado lá, evitar, acho que até o familiar fumar, evitar o álcool também, para que ele... mas meu irmão, meu pai, meu amigo ali que estou junto, que acaba usando uma droga, acaba sendo um convite também indireto para ele, né, deputado? Aqui eu vi uma pergunta ali sobre, acho que foi o Fábio, se tem código genético, né, para drogadição. Tem. A doença mental, em geral, tem código genético, né? São famílias que são mais vulneráveis, né? Não quer dizer que as pessoas vão usar droga ou vão usar álcool, né? Mas elas são mais vulneráveis. Se elas começarem a usar, elas têm mais dificuldade de parar, né? Então, tem que evitar, né? Se tem gente na família, o esforço para evitar tem que ser maior. Eu tenho gente na minha família, né? Tem ancestrais meus que eram dependentes de álcool, né? Principalmente de álcool. E é uma coisa que eu faço um esforço grande para não usar, para não, né? Às vezes uso socialmente e tal, mas não, tem que fazer um esforço grande, porque a tendência para ficar dependente existe. Mas, deputado, teria alguma consideração a mais para a gente falar da lei em específico? A lei é isso. O que a lei mudou? A lei aumenta a pena para o tráfico, a lei cria a internação involuntária, porque até hoje só tinha internação compulsória e a internação voluntária, quer dizer, quando a pessoa queria se internar, né? Ou internação por decisão judicial, que aí é um processo judicial e tal, mais complicado. E nós colocamos uma nova forma que é a involuntária. É a família pedindo a internação, quando a família não vê que não consegue mais controlar,
A família pede e o médico avalia se é caso de internação e interna ou não, né? E não precisa passar pelo juiz. Não. Depois o Ministério Público acompanha a internação, né? Também tem como forma de proteção, né? O Ministério Público, e é em ambiente hospitalar. É importante dizer isso. Essa internação não é em comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é para depois. Depois que a pessoa desintoxicou, que a cabeça dela está mais livre para pensar, ela tem que ser convencida, aí é voluntário, convencida a se tratar numa comunidade terapêutica. E o tratamento na comunidade terapêutica é voluntário, não é involuntário, né? Então, isso, a lei colocou isso também. Ela cria um sistema como tu falaste aí, descentralizado, né, com ações, atribuições dos municípios, dos estados, do governo federal em relação à questão da política sobre drogas. Enfim, ela toma uma série de medidas que são... ela legaliza as comunidades terapêuticas, né, porque elas sempre foram discriminadas pela esquerda, né, enquanto a esquerda esteve mandando na área de saúde mental, as comunidades terapêuticas eram sempre discriminadas, sempre tidas como entidades que não tinham resultado, e elas têm um resultado melhor que a maioria dos CAPs alquidrogas que eu conheço, né? Embora o CAPs alquidroga de Santa Rosa é muito bom, né? E é comandado aí pela doutora Fabiana, que está fazendo um belíssimo trabalho, né? Então, é respeitável. E Santa Rosa tem uma boa rede, Giruá, Santa Rosa, ali, graças ao trabalho das igrejas, né? Principalmente a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma estrutura, inclusive, em Porto Mauá também, né, de comunidades. Qual é a lógica de se levar a pessoa para uma comunidade e não se tratar em casa, né? Isso é importante também para os ouvintes, para quem está nos vendo. A lógica é que o processo de formação da dependência química, da rede que se forma no cérebro, é um processo de memória, né? Cada vez que passa um estímulo naquela região, reaviva toda a memória do que a pessoa fazia, o prazer da droga, né? E por isso que leva a recaída. O que acontece? A memória, ela nunca é uma... tu nunca tem uma memória de uma coisa só. Se tu sente o cheiro de um perfume, tu te lembra até da pessoa que usava o perfume, né? Ainda mais quando tu está apaixonado, então é mais fácil ainda, né? Tu te lembra de tudo, né? Então, a memória, ela é sempre de uma conjuntura. Ela nunca ela é conjuntural, ela não é de um fato isolado. Então, tu está num quarto que tu usava droga e tu, de repente, fica muito ansioso, muito alterado, né? Aconteceu alguma coisa de difícil solução na tua vida e tal, tu começa a ficar muito ansioso, o ambiente te lembra a droga, né? E volta a sensação, e volta a fissura, e te dá fissura para usar a droga. Às vezes uma pedrinha de giz pode te lembrar a pedrinha do crack e te dá fissura, né? Então, quanto mais longe tu estiver do ambiente que tu usava a droga, né? É por isso que é importante a comunidade terapêutica ser em outro lugar, um lugar mais distante e tal. Ali tu cria uma outra memória, que é a memória do convívio, do trabalho, e até da prática religiosa, que eu acho muito positiva para fazer com que as pessoas... a fé ajuda a resistir à fissura, à pressão para a recaída da droga. Olha o Fera aí, ó. Moacir Ascari, Fera. O Fera vai ser pré-candidato a prefeito lá de Flores da Cunha, né? Vai ser um grande prefeito lá. Estamos aí com a audiência estadual. Tá no estado todo. Parabéns, Heitor. A gente que agradece. Deputado, só quero ler uma parte que o senador Stevenson Valentim, que foi o relator do seu projeto lá no Senado, que porventura ficou 6 anos em tramitação. A gente tem uma fala dele e uma fala também do senador Eduardo Girão, do Ceará. E é importante, grandes senadores. Para as pessoas verem. É um projeto de largo alcance social, que abrange as áreas de saúde, de segurança e de bens inestimáveis, como a família e dignidade da pessoa humana. O uso da droga na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso das drogas. Essas, então, foram as palavras do senador Valentim, e o senador Eduardo Girão fez uma fala também dizendo o seguinte: para mim,
é o dia mais importante desses 103 dias no Senado. Essa matéria é da maior importância para o Brasil. Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, há famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem encontrar um caminho, afirmou o senador. Então, a gente vê, de fato, é uma temática importante, por isso que a gente quis trazer esse tema aqui para que nós possamos, enquanto gestores públicos, enquanto líderes políticos, nós possamos dialogar com a sociedade e que nós aqui nos municípios possamos criar a nossa rede de proteção, mas também nos deixa muito tranquilo e muito feliz saber que nós temos parlamentares lá em Brasília da sua forma de trabalhar, do seu conhecimento técnico que o senhor apresenta aqui, o senhor não está falando achismo, o senhor traz informações técnicas, e isso tenho certeza que vai nos permitir também criar todo um trabalho de divulgação de proteção para que possamos um dia, quem sabe, tentar o máximo aí para acabar de vez com essa grande problemática. Então, acho que um tema muito importante, Osmar, obrigado mesmo de coração pelas tuas palavras, por nos dar a oportunidade de ter o acesso a esse conhecimento, a essas informações brilhantes que você nos trouxe nessa noite. Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição. Agradecer a todos aí, como o Geraldo Avelar, aí, que está elogiando também a live, né? Agradecer a todos que acompanharam, né? Acho que isso é um alento para a gente saber que tem tanta gente preocupada, né, com um problema tão grave, né? E pelo fato de tu estar preocupado com isso também. Tu é uma liderança jovem, que tem um futuro enorme pela frente. Certamente tu vai poder ir muito além do que nós já fomos, né, nessa luta, né, e para melhorar a qualidade de vida da nossa gente aí. Eu te agradeço, né, Rafael, e conta comigo aí. Se eu puder, estamos juntos aí. Né? Não, show de bola. A gente que agradece, eu tenho, acho, publicamente agradecido, Marco, fui secretário de Cultura e de Esporte e o senhor, enquanto ministro, foi um grande parceiro nosso. Concluímos semana passada, foi inaugurada de forma virtual a obra do Centro Cívico Cultural, que foi um espaço aí histórico para a cidade. Nós conseguimos aí, entre recursos vindos de sua emenda, recursos do Ministério, de parceria público-privada, investimos praticamente em torno de R$900 mil com todo o restauro do Centro Cívico, desde começamos com piso, com poltronas, com os forro, parte elétrica, telhado. Então, hoje está um Centro Cívico aí fantástico, brilhante. Então, teve seu importante papel. Conseguimos dar um bom recurso também para as praças aqui na nossa cidade, aí, que receberão mais de R$1 milhão de investimentos em diversas praças nos bairros e vilas. E lá na Sulina, de uma forma específica também, o senhor nos atendeu lá num projeto para viabilizar melhorias do nosso espaço da quadra do esporte, que hoje, infelizmente, ele é utilizado para uso de drogas, para tráfico, e nós queremos, com esses investimentos, tornar um ambiente mais apropriado, e a comunidade, sim, nós vamos fazer um trabalho muito forte para que a gente possa, nós, assumir aquele espaço, e que possamos, ao pouco, também, no nosso uso, no nosso dia a dia, afastar essas pessoas de lá, conceder as orientações necessárias, mas que nós possamos tomar posse do que é nosso, que são os espaços coletivos. Então, eu tive um trabalho brilhante nesse momento, trabalho no Hospital Vida e Saúde também, diversos recursos, aí a semana estamos aí com... conseguimos salvar o Dom Bosco, né? Conseguimos salvar o Dom Bosco. A Bosco virou uma unidade especial do Vida e Saúde, né? Isso é um trabalho que eu vim fazendo desde que eu fui secretário de saúde, né? O Dom Bosco chegou a quebrar em 2003, 2004, nós conseguimos ir a leilão, inclusive nós conseguimos recuperar e criamos a Bosco, né? Ajudei a criar a Bosco. Depois a Bosco ficou com problemas, com dificuldades, aí o hospital de novo foi parando, né? Os funcionários morrendo de medo de perder o emprego, e eu sempre disse para eles que nós íamos dar um jeito, né? E conseguimos costurar, coloquei também bastante recurso no Hospital Vida e Saúde, né, do Ministério da Saúde, para apoiar outras áreas, aí sobrou recursos também para ajudar nisso. E eles foram arrematados, né? O Hospital Dom Bosco foi arrematado no leilão, foi a leilão, né? Já foi arrematado pelo Vida e Saúde, já é uma unidade do Vida e Saúde na prática, né? Já está exercendo a psiquiatria lá, né? Tem a psiquiatria,
Agora tem um ambulatório, tem a parte da UTI, né? As UTIs de Covid, né? Para atender as pessoas com problema da pandemia aí, estão sendo lá no Dom Bosco, e vai ter a cirurgia cardíaca. Eu já consegui, inclusive, equipamento para cirurgia cardíaca, e consegui um Instituto de Cardiologia para colocar um cirurgião cardíaco, que não tem na região, né? Colocar um cirurgião cardíaco de plantão aí todos os dias da semana. Então, nós vamos ter aí uma grande parceria com o Instituto de Cardiologia em breve por essa unidade aí. Eu estou muito feliz. E estamos jogando muitas fichas no aeroporto, né? No aeroporto. O aeroporto, para nós, vai ser tudo. Com a distância que a gente tem aqui dos grandes centros, o projeto está terminando, vai ser um aeroporto para pousar Boeing, pousar avião grande, né? Boeing não, Airbus, né? Avião que faça linha com São Paulo, com Porto Alegre, e muda toda a história da região também. Nós temos um exemplo de Chapecó, né, deputado, que lá atrás era uma cidade do nosso porte e com o incremento do aeroporto teve um salto e hoje é uma cidade aí... O aeroporto muda a vida, as pessoas acham que aeroporto é luxo, não é? Muita gente acha que é luxo, não é luxo. O aeroporto facilita a vinda de investidores, facilita o contato com o mundo dos negócios, né? E isso faz com que muito mais investimento venha para uma cidade. Se cada investidor tiver que ir para Porto Alegre de avião e pegar um carro e viajar 500 quilômetros para chegar em Santa Rosa, ele vai pensar 10 vezes antes de vir. Ele vai investir perto de Porto Alegre, vai investir em Caxias, vai investir onde tiver avião, né? E Chapecó foi isso, né? O Chapecó foi um... Eu cheguei em Santa Rosa em 1976 para trabalhar como médico aqui, né, em Santa Rosa. E quando eu cheguei, Chapecó, eu me lembro que eu estava vendo uma reportagem, Chapecó tinha a mesma população de Santa Rosa. A diferença naquele ano foi que o prefeito de lá fez um aeroporto, né, com dinheiro da prefeitura. Foi tido como louco, né, que botou um dinheirão no aeroporto. Fez uma pista de 2 quilômetros, uma pista gigantesca. Perto da pista, a nossa vai ter 1.600 metros, já dá para pousar Airbus, imagina uma pista de 2 quilômetros. E a partir dali, Chapecó deu um salto, hoje tem 5 vezes a população de Santa Rosa, né? Veio investidores de São Paulo, de Florianópolis, de outros lugares do estado, tem voos até para Curitiba, voo para São Paulo, voo para... Então, só o aeroporto de Chapecó movimenta 800 mil pessoas por ano, né? Então, o aeroporto muda a vida, definitivamente muda a vida. Nós temos um aeroporto em Santo Ângelo, que bom que nós temos um aeroporto em Santo Ângelo. Mas para as grandes indústrias que tem em Santa Rosa, é muito importante ter o aeroporto de Santa Rosa e toda essa região mais distante de Santo Ângelo também, mas que está mais próximo de Santa Rosa. Então, é bom que tenha os 2 aeroportos, os 2 vão cumprir um papel muito importante para nós, para o nosso futuro, né, na região. Mas bom, e acho que ele está torcido, o senhor também conseguiu a liberação, acho que, se não me engano, de 2 milhões e 400 para a elaboração do projeto técnico também, que o senhor comentou. É um projeto vai quase 50 milhões de reais esse do aeroporto, né? 2 milhões e meio do projeto, que está agora, fica pronto agora, né? Então, nós estamos já negociando lá com a Secretaria CASAC, né, que é a Secretaria de Aviação Civil, em Brasília. O ministro me garantiu o recurso, né? Então nós vamos ter esse recurso para fazer o aeroporto, se Deus quiser. Eu quero ainda pegar um voo para São Paulo aí nos próximos 2 anos, aí, saindo de Santa Rosa, indo e vindo, né, do Congresso, vindo de Brasília, vai ficar muito mais fácil, né, o acesso aí à região. Osmar, vamos encaminhando também, gente, sabe, a sua agenda é extremamente concorrida, e o senhor, que hoje começou como uma liderança santarrosense, hoje é uma liderança nacional, e eu tenho uma coisa que eu me inspiro muito no senhor, e me inspiro muito também na história que o meu pai fez enquanto esteve aqui conosco, que é trabalho, atenção para as comunidades, para as vilas, para os bairros. Então, acho que é um trabalho que eu acompanhei muito o seu trabalho, os investimentos que o senhor realizou nas diversas vilas de Santa Rosa e bairros, e hoje eu acompanho algumas associações de moradores, que são líderes fantásticos, pessoas que abraçam a causa, e a gente quer poder construir, tanto com vocês lá no Brasília, mas também ter uma atenção muito especial para as vilas e bairros, uma história que a gente aprendeu a se inspirar através do trabalho de vocês, né? Se eu pudesse te dar um conselho, Rafael, tu vai ser um grande líder, né? Já é uma liderança importante, vai ser muito mais do que isso.
eu te diria duas coisas. A primeira coisa não te esqueça das suas raízes, né? Tu tem que ter raiz, né, na vida, não é só na política, na vida. Tem que ter raiz. E aprenda sempre a se colocar no lugar das pessoas que sofrem, né? Porque as pessoas, tu te identificando com o sofrimento das pessoas, entendendo o sofrimento delas, tu pode fazer muito mais por elas, né? E muito mais no atacado, inclusive, né? Porque, em geral, as pessoas sofrem com problema de moradia, sofrem com problema de atendimento no hospital, atendimento no posto de saúde, sofrem com a questão de segurança, sofrem quando tem um filho com drogas, né? Tu tem que entender o sentimento, sentir o que eles sentem, que aí tu vai fazer muito mais, tu vai te empolgar, tu vai te virar para fazer, para dar uma solução para aquilo, né? E isso é o que fica da tua vida, é o que vai ficar da vida. As pessoas vão sempre se lembrar de ti, né? E tu vai estar sempre ali disponível para ajudar as pessoas. Então, essa relação humana de empatia, ela é a coisa mais importante que tem. E sempre pensar na política como uma coisa maior, né? Uma coisa que não é para enriquecer, não é para mudar o mundo. Acho que não tem missão mais nobre de um ser humano que mudar o mundo que ele vive para melhor, né? E deixar isso como legado para os seus filhos, para a sua, né, para a sua cidade, para as pessoas que ele gosta, né? Ter orgulho desse legado, porque a vida termina, né? Infelizmente, a gente não é eterno, né? Mas fica o legado das obras que nós fizemos, né? Não é do interesse mesquinho pessoal, né, que vai ficar. Então, eu queria te dizer isso, né? E queria te dizer que eu não tinha raiz, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas morei no Rio de Janeiro, me formei lá, andei pelo mundo, mas quando eu fui para Santa Rosa, eu criei a raiz. Santa Rosa é a minha raiz, é o meu lugar no mundo, né? Independente de eu não estar morando em Santa Rosa agora, que não está fisicamente estando todos os dias em Santa Rosa, né? Mas para mim, é a minha referência. Eu não tirei meu título de eleitor daí, não tirei. Independente, eu tive até a proposta de levar para Porto Alegre, ser candidato lá em Porto Alegre a prefeito, já me fizeram essa proposta e tal, mas eu não vou tirar de Santa Rosa. Então, agora já passei da idade também de fazer muita mudança na minha vida. Então, eu quero te dizer isso, né? Eu acho que raiz e empatia, né, são fundamentais. E projetos que realmente ajudem a transformar o mundo que tu vive, né? Eu acho que esse é o sentido da vida da gente, é o sentido da política também, tá? Parabéns aí pela tua iniciativa, parabéns por tu te colocar à disposição da vida pública, né, para poder mudar, fazer essas mudanças que têm que ser feitas, né? Política não é uma coisa feia, né? Ficou feia por causa de uma meia dúzia de vigaristas, né? Mas ela não é uma coisa feia. Tá? Um grande abraço aí, Rafael. Muito obrigado aí pela oportunidade. Oi, pessoal, teve um pequeno problema técnico aqui, estou voltando agora. Não sei o que que houve, mas estamos aqui então. Não sei se vocês estão me ouvindo. Se alguém está me ouvindo aí, pode dar um sinal aí. O Heitor mandou que tá ok. Então, pessoal, desculpa por ter ocorrido essa pequena falha, não sei o que que houve aí, mas quero aqui agradecer, Osmar, a tua participação. Tenha certeza que a gente vai sim seguir seus conselhos, porque a gente conhece a sua história, conhece o seu trabalho. E quero agradecer muito a cada um de vocês que aqui teve esse momento, essa oportunidade de acompanhar conosco essa live. Esse tema extremamente importante que o Dr. Osmar trouxe, um tema com conhecimento técnico.
E então, a gente agradece de coração a audiência de vocês. E, então, hoje nos prolongamos um pouquinho, mas porque era um tema importante, tivemos aqui um convidado extremamente especial, que ex-ministro da Cidadania, ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, secretário de Estado, ex-prefeito da minha cidade, para quem está nos assistindo, sou de Santa Rosa, sou o Rafael Rufino, muito prazer, e desejo aqui uma ótima noite a todos, meu muito obrigado da audiência, e até a próxima live, e estaremos aqui abordando diversos temas importantes para a vida de vocês, porque nós temos uma missão, como o próprio Osmar disse, que é mudar a vida das pessoas. Então, nós, enquanto líderes políticos, agentes políticos, queremos aqui, sim, trazer boas pautas, pautas que possam impactar positivamente a vida de cada um de nós. Um grande abraço a todos, meu boa noite e muito obrigado à sua audiência.